Gênesis capítulo de número 1, nós vamos ver os dois principais propósitos do reino de Deus, revelados nos primeiros capítulos da Bíblia, ou seja, desde sempre, Deus vai deixar bem claro quais são os seus propósitos com o seu reino. Nós vamos entendendo a profundidade que existe nessas palavras iniciais escritas por Moisés, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Então, naquela época em que Moisés ainda estava em Moabe, muito provavelmente, escrevendo para instruir o povo de Israel, escrever com tanta informação, com tanta profundidade, com tanta clareza, não nos deixa dúvidas que só pode mesmo ter vindo sob a égide da ação pessoal do Espírito Santo, para colocar tantas coisas assim no coração do homem. Então, em Gênesis capítulo 1, eu vou ler alguns versículos intercalados. O versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 11 diz: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. O versículo 20 diz: E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. O versículo de número 24 diz: E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. O versículo 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Apenas esses versículos. Estes versículos foram selecionados exatamente para enfatizar o primeiro propósito de Deus através do seu reino. Quando a Bíblia diz que Deus no princípio criou os céus e a terra, aqui nós estamos vendo Deus criando o seu reino. A criação de Deus e tudo que existe é o seu reino. Tudo é dele, tudo pertence a ele. É o reino dele, é ele que impera, ele criou. Se é Deus quem cria, se é Deus quem implanta o seu reino, Deus, como criador, então é ele quem vai determinar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que pode, o que não pode. Então, a partir de que ele cria todas as coisas, tudo está sob o seu domínio. Deus cria o seu reino, Deus implanta o seu reino. Qual é o primeiro propósito que nós vemos, então, aqui no capítulo 1 de Gênesis, o versículo 1, o 11, o 20, o 24, o 27, quais são as semelhanças desses versículos? A criação da vida. Porque o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Sobre a face do abismo havia trevas. Quando a Bíblia diz que era sem forma e vazia, os intérpretes da Bíblia, os tradutores do original, diz que a palavra em hebraico é caos. A terra era caótica. E o caos nós entendemos que é uma condição em que não se pode haver vida. Não existe vida no caos. A exemplo de todos os outros planetas hoje. Por que os outros planetas não possuem vida? Porque eles são caos. É impossível haver vida no caos. Quantas vezes você já ouviu dizer que foi encontrado água, por exemplo, em Marte? Aí você fica naquela. Bom, se tem água, então tem oxigênio, né? A água é composta de uma molécula de oxigênio, tem que ter oxigênio. Se tem oxigênio, tem vida. Aí para aquela notícia, fica um tempão sem ninguém falar nada, e quando você vai procurar uma coisinha que outra, está escrito lá, que não era assim bem água, era uma coisa, tinha uma substância, mas está ainda congelada. Sabe, aquelas desconversas? Inclusive, uma vez eu ouvi um pastor falando sobre essas descobertas, que não são descobertas, que no final é igual o suco do Chaves. Que o suco tem uma cor, tem um sabor, é de uma coisa, e no final nunca vai dar em nada dessas coisas. Por quê? Porque não tem vida no caos. E por que no planeta Terra passou a ter vida? Nós vamos ver nos primeiros 4 dias da criação, Deus organizando o caos. Deus colocando cada coisa no seu devido lugar, para que pudesse haver vida. Então o primeiro propósito de Deus com o seu reino
é a criação da vida, é a existência da vida, é a manutenção da vida e a perpetuação da vida. Isso é maravilhoso, porque nós aprendemos com isso, que sem Deus o mundo é um caos, e no caos não dá para viver. No caos não há vida, e só Deus poderia colocar em ordem esse caos. Nós vamos ver que era tudo sem forma e vazia, nós vamos ver que havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus chega, acende a luz e diz: vou organizar tudo isso aqui, essa casa está toda bagunçada. Então no versículo 3 ele diz: haja luz e houve luz. Deixa eu acender a luz e vou colocar ordem na casa. E ele começa então a fazer do caos uma ordem perfeita para ele poder criar a vida. Esse é o primeiro propósito de Deus para com o seu reino, a vida. Quando na história a gente vê que ele cria tanto a vida selvagem, a vida vegetal, a vida animal, a vida marítima e a vida humana. Você já ouviu dizer que o ser humano é um animal racional? Você concorda com isso? Você concorda que o ser humano é um animal racional? Você concorda que os animais são irracionais? Você concorda que o ser humano é um animal racional? Biblicamente, vamos falar biblicamente? Biblicamente, Deus criou os animais. E quando Deus criou os animais, Deus disse que era para que eles passassem a existir. Mas nós lemos no capítulo 1 e o versículo de número 27 que Deus criou o homem à sua imagem. E Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Então, biblicamente, meus irmãos, o homem não é animal. Biblicamente, o homem é humano. A ciência quer que nós entendamos que somos animais racionais por causa da teoria da evolução. Mas nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas, porque estamos lendo que Deus criou o homem. Não está dizendo que o homem evoluiu de um animal. Então nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Somos sim racionais, mas não animais. A nossa espécie é humana, não é animal. Deus cria todas as coisas e dá vida onde havia caos. Porém, o adversário vai agir exatamente para que a vida, que é um propósito primordial de Deus no seu reino, seja combatida. Ele faz tudo em oposição ao que Deus faz. Então, se Deus criou a vida, Satanás veio trazer a morte. E tudo isso é revelado nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Quando ele tenta a mulher e faz com que Eva peque, ele está introduzindo a morte num reino cujo propósito era a vida. Agora vocês entendem por que a vida é tão perseguida em toda a história? Por que a vida humana é tão desvalorizada em toda a história? E começou aqui. Quando o pecado entrou no mundo, que é o reino de Deus. O mundo é de Deus, é criação de Deus. Mas Satanás introduziu o pecado no mundo. Então a morte passou a ser um intento no coração do homem. Você pode conferir no capítulo 4, após a introdução do pecado. Por que no capítulo 4? Porque até antes do capítulo 3 era só vida. Que este é o propósito de Deus. Era só vida. Aí no capítulo 4, versículo de número 8 diz: e falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. A morte entrou no reino onde havia vida. E ela passou a se estender e se tornar cada vez mais banal. Nós vemos no versículo de número 23, um dos descendentes então de Caim, e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. A morte entrou por causa do pecado. Caim mata o seu próprio irmão. Lameque vai matar 2 pessoas por motivos banais. E vai fazer uma poesia. Os eruditos no hebraico dizem que essas palavras e as formas que elas foram colocadas eram uma poesia. Ou seja, Lameque estava fazendo uma canção com seu assassinato. O que isso significa? Ele está banalizando a vida. E ele está exaltando a morte. Veja então a contradição do reino de Deus para com o império das trevas. O reino de Deus é para trazer vida, mas Satanás coloca, através do seu império, o desejo da morte.
consequência do pecado, a banalização da vida. Os impérios mundiais sempre, meus irmãos, sempre passaram a matar qualquer um que se colocasse em contra seus propósitos. Não é de onde surgem as guerras? Vem um império, vem uma nação e diz: nós vamos dominar tudo, vamos dominar as nações vizinhas, vamos invadir as terras. Quem que se colocar no caminho, nós vamos matar. Por quê? Porque a vida passou a ser banalizada por causa do pecado. Isso é desde os primeiros impérios mundiais, a exemplo bíblico do próprio império egípcio. Matar crianças. Por quê? Por banalização da vida. Por intento do coração humano, pela introdução do pecado, porque Satanás veio para fazer tudo contrário do que Deus faz. Deus instituiu o seu reino para trazer a vida. Então, os impérios foram criando sistemas para dominar. Aí você pode colocar nomes, eles colocaram nomes. Pode se chamar de socialismo, de comunismo, de nazismo, de fascismo. Tudo tem o mesmo propósito: matar quem se coloca contra os seus intentos. E hoje uma das formas que mais banalizam a vida e mais se discutem nas nações é a flexibilização para a permissão do aborto. O ato de maior covardia que o ser humano pode cometer. Permitir que se matem uma criança no ventre da mãe. Ah, pastor, a ciência diz, porque a biologia diz. E a Bíblia diz o quê? A ciência diz que o homem evoluiu. A Bíblia diz que o homem foi criado. A ciência diz que o homem é animal racional. A Bíblia diz que o homem é ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. A ciência diz que até determinado período é ainda apenas um feto. A Bíblia diz que há uma criança, que há um filho, que há uma herança de Deus no ventre da mulher. Não é feto, é uma criança. Quando a gente fala feto, parece que a gente está diminuindo aquilo em uma massa informe. É uma criança, é vida que está no ventre da mãe, porque o reino de Deus veio para trazer vida. Então, quando nós estamos falando da palavra de Deus, se a ciência coloca alguma coisa contra o que é um princípio bíblico, para nós não nos interessa em absolutamente nada. Então, matar sempre foi uma diversão do inferno. A crueldade. Impérios mataram crianças, muitas crianças, bem como, claro, que adultos. Mas o reino de Deus nunca propôs a morte. Quem pode abrir em Romanos capítulo 14, versículo 17? E outro abra em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Romanos 14, 17. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vejam que são características opostas à morte. É justiça, é paz e alegria. O reino de Deus nunca propôs a morte. 1 Coríntios 15, 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O reino de Deus não perece. O reino de Deus não corrompe, ele não é corruptível. No reino de Deus há vida. O reino de Deus é o oposto à morte. Quando Deus cria todas as coisas, ele está implantando o seu reino. A primeira coisa que ele faz a partir da organização do caos é criar a vida. Então Jesus veio para resgatar esse propósito. Jesus veio para combater aquilo que estava gerando a morte. O que gera a morte? O pecado. Então Jesus veio para combater o pecado que gera a morte, para trazer novamente a vida, nos reconciliar com Deus, para que a vida eterna seja plenamente estabelecida. Porque é o propósito original de Deus. E a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser impedidos. E os seus pensamentos não podem ser frustrados. Então não importa o que o império das trevas faça, não vai prevalecer. Há um tempo apenas na história que são umas páginas bíblicas. Você começa o primeiro capítulo da Bíblia falando de vida e criação de Deus, e você vai para o último capítulo da Bíblia falando de vida no reino de Deus. Então tudo vai acabar bem, porque Deus é quem domina todas as coisas. Então o primeiro propósito com o reino de Deus é a vida. Qual é o segundo propósito com o reino de Deus? Sendo que a vida é o primeiro propósito, e a gente vê que Satanás com seus asseclas
através dos impérios, vieram para matar, vieram para roubar, vieram para destruir. Qual é o segundo propósito? E nós vamos entender o porquê também esse segundo propósito é tão perseguido. Vamos ler alguns versículos no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27 e o versículo 28. E criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O capítulo 2, o versículo de número 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Qual é o segundo propósito de Deus após a criação da vida? A instituição da família. Desde o começo. Vida e família. E percebam, meus irmãos, se não são exatamente as duas coisas mais perseguidas no mundo, mais combatidas no mundo pelo império das trevas: a vida de quem se opõe e as famílias de uma forma geral, se elas forem no modelo bíblico. Hoje, por exemplo, o mundo está combatendo isto, que a família tem mais de um formato. A família que está dentro do modelo judaico-cristão é um modelo antigo, é um modelo que gera preconceito, é um modelo que gera divisão de classes, é um modelo que gera opressão da humanidade. Sim, é isso que estão dizendo. E que família é mais do que homem e mulher, que família pode ter várias formas. Então eles usam a expressão judaico-cristão, porque é o que o povo de Deus seguia e é o que o Senhor Jesus continuou ensinando, mas para nós isso é mais do que modelo judaico-cristão, em se tratando de etnia ou religião. Para nós é um modelo bíblico, é um modelo divino, então isso basta. Sendo um modelo bíblico, os judeus podiam não ter seguido, se quisessem também se contrapor. Antes de ser judaico é bíblico, antes de ser cristão é bíblico, e é por isso que Satanás atenta contra a minha família, contra a sua família e contra todas as famílias. Então vejam que são agendas malignas e que vão se afunilando cada vez mais conforme o tempo passa. Isso é desde sempre. Onde foi que Satanás escolheu para começar o seu projeto de destruição? Foi lá no casal, para que a família nem fosse instituída. Então, assim como para a destruição da vida, existe a flexibilização para permitir a prática do aborto. Em muitas nações, isso já está consolidado. E no Brasil, corre-se o risco de que aconteça, dependendo de quem vai tomar o governo, porque nós já temos uma aparelhagem para isso. Nas instituições para a destruição da família, discute-se então essa questão da permissividade conjugal, da permissividade sexual, os adultérios consentidos, dos relacionamentos abertos, relacionamento aberto. O que é isso? O que se prega, o que se ensina? O casal se une, se junta, porque hoje ninguém quer casar. Se junta, mas estão no relacionamento aberto. Se porventura ela achar de se relacionar com outro homem, não tem problema. Ele também pode se relacionar com outra mulher. E não para por aí. Os adultérios, então, são consentidos nessa forma, né? Os divórcios por motivos torpes. Não deu certo. Seja feliz para lá e eu serei feliz para cá. Essas banalizações daquilo que são princípios bíblicos, ou também as relações homoafetivas, que também se contrapõem aos modelos bíblicos, tudo isso, meus irmãos, visa destruir a família tradicional. Porque são os dois propósitos que Deus tem com o seu reino: vida e família. Cuide da sua casa. A sua casa corre perigo. A sua família corre perigo. Toma cuidado. O ser humano não pode viver como quiser num reino que não é dele. O ser humano foi chamado para cultivar e guardar a terra. Cultivar e guardar a terra não é fazer o que se quer, é obedecer para sobreviver. Deus não criou o mundo
organizou o caos, criou a vida, instituiu a família e disse ao homem: agora vocês vivam como quiserem. Não, nunca foi assim. Sempre houve regras. No início, uma só: não coma do fruto da ciência do bem e do mal. Uma regra apenas. E foi exatamente essa regra que Satanás fez com que o ser humano transgredisse. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a ação de Satanás com relação à palavra. Entenda uma coisa: Satanás ele usa a palavra para enganar, porque toda mentira tem que ter uma porção de verdade para parecer verdade. Se toda mentira for mentira num todo, se perceberá. Ela precisa ter um fragmento de verdade para que se tenha uma impressão que ela é verdade. Então Satanás vai usar da estratégia. No capítulo 3, nós vemos a serpente sendo possuída por Satanás para tentar Eva ao pecado. E qual foi a estratégia? O versículo 1 do capítulo 3, Satanás ele vem com a intenção de distorcer a palavra. Ele disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Uma pergunta capciosa, uma pergunta com a intenção de trazer outra interpretação. A intenção está já colocada na pergunta, ou seja, a primeira estratégia de Satanás é torcer a palavra. Ele sempre vai usar a palavra, mas vai, em primeiro lugar, torcer. Em segundo lugar, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ao contrário do que Deus tinha dito, que ela morreria. Então no versículo 1, Satanás torce a palavra. No versículo 4, Satanás nega a palavra. Ele cria terreno, propriedade para isso. Ele avança na negação. E a quem aqui ele está enganando? Crentes que faziam um culto todas as tardes com o próprio Deus. Em terceiro lugar, no versículo de número 5, ele acrescenta a palavra. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ele está acrescentando a palavra. Então, em primeiro lugar, ele torce. Em segundo lugar, ele nega. Em terceiro lugar, ele acrescenta. Por isso, meus irmãos, não sigam quem torce a palavra, porque está possuído por Satanás. Não sigam quem nega a palavra, porque está possuído por Satanás. Não sigam quem acrescenta a palavra, porque está possuído por Satanás. Esta foi a estratégia do diabo, usando aqui de 3 mentiras, porque a mentira muda a percepção das coisas. Então, em primeiro lugar, Satanás conseguiu mudar. Veja bem, meus irmãos, como isso é sério demais. E como eu lamento a ausência dos irmãos na igreja para ouvir essas coisas. Satanás conseguiu mudar a percepção de Eva sobre Deus. O Deus que ela se encontrava todos os dias, que ela ouvia todos os dias, numa conversa com o diabo. Ele conseguiu mudar a percepção dela sobre Deus. Satanás fez ela acreditar que Deus não era quem ele dizia ser. Isso é muito grave. Em segundo lugar, Satanás muda a percepção de Eva sobre a palavra de Deus. O diabo conseguiu fazer Eva acreditar que a palavra de Deus não era como Deus disse que ela era. Não é assim como Deus disse. Com quem o diabo estava falando? Com os crentes. Os primeiros crentes da Bíblia. Em terceiro lugar, Satanás consegue fazer Eva mudar a percepção sobre si mesma. O diabo fez Eva acreditar que ela não era quem Deus disse que ela era. Deus disse: você tem certas limitações, e que se passar do limite que você foi criada para ter, a morte lhe aguarda. Aí Satanás vem e diz: não, você não é essa pessoa. Não é em vão que o versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis fala de astúcia. Nós não conseguimos, meus irmãos, combater o diabo. Nós não conseguimos vencer Satanás se não estivermos debaixo da obediência a Deus. Não tem como. É isso que nos ensina a palavra. Satanás estava querendo fazer o que aqui? Destruir o segundo propósito do reino de Deus, a família. E é impressionante que ele conseguiu fazer tudo isso
com apenas uma conversa. E nós não sabemos quantas conversas Adão e Eva até aqui já haviam tido com Deus, porque a Bíblia diz que na virada de todos os dias Deus descia ao jardim para estar com eles. E apenas numa conversa Satanás consegue corromper o coração de Eva. Isso é impressionante, mas deixa de ser quando nós conhecemos muitas pessoas que também se corromperam por causa de uma conversa, por causa de uma visita, por causa de um diálogo. Mudaram seus pensamentos, seus conceitos. Impressionante. O poder do diabo, o convencimento. Se ele conseguiu, pela sua oratória, pela sua argumentação, levar com ele 1/3 de toda a hoste angelical, quem somos nós para deixar a subordinação de Deus e achar que podemos combatê-lo, que podemos vencê-lo? Talvez se alguém estiver achando assim, é porque na verdade já está debaixo do jugo do diabo. Quando o inimigo consegue dissuadir Eva e fazer a sua percepção mudar sobre Deus, sobre a palavra e sobre ela mesma, ele, de certa forma, prevaleceu. Quando o inimigo consegue controlar como nos vemos, quando ele consegue controlar a forma que vemos o outro, quando ele consegue controlar essas nossas percepções, ele passa a controlar as nossas vidas. Porque então é ele quem vai controlar os nossos sentidos. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que outras vozes guiem os nossos pensamentos. Enquanto era Deus falando com Adão e Eva, estava tudo bem. Mas quando eles permitiram a voz do diabo, uma vez apenas, isso bastou. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos entendendo o porquê Deus faz alguns apelos a nós. Por exemplo, nos primeiros 9 capítulos de Provérbios, Deus vai usar a expressão: filho meu, ouve. Filho meu, atenta às minhas palavras. Filho meu, dai-me teu coração. Nós vamos ouvir essa expressão nos primeiros 9 capítulos de Provérbios cerca de 16 vezes. Se a Bíblia disser alguma coisa uma vez apenas, em toda ela, basta. Basta para nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que esteja escrito uma vez só. Se uma vez só é importante, porque está na Bíblia, imagina 16 vezes em apenas 9 capítulos. É porque existe alguma urgência, é porque existe alguma importância que nós precisamos considerar. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 7, versículo 10, versículo 15, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, versículo 11, versículo 21, capítulo 4, versículo 1, versículo 20, capítulo 5, versículo 1, versículo 7, versículo 20, capítulo 6, versículo 1, versículo 3, versículo 20, e o capítulo 7, o versículo 1. São muitos textos. Por quê? Porque Deus sabe da importância e do quanto nós precisamos ouvir a sua voz. Porque se nós ouvirmos qualquer outra voz, nós vamos perecer. Nós vamos sair do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus com o seu reino? Vida e família. Deus nos chamando a atenção para que nossos ouvidos sejam voltados à sua voz. Por que eu tenho que estar na igreja? Por que eu tenho que estar nos cultos? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que esse negócio de ficar estudando e meditando? Porque basta uma vez que Satanás consiga espaço nos nossos ouvidos para deturpar tudo e confundir a nossa mente. A vertente da psicologia, da psiquiatria, que traz títulos para a nossa condição de pecado. Nós vimos que o ser humano pecou e nós somos herdeiros do pecado original, uma vez que somos descendentes, todos somos descendentes de Adão e Eva. Logo, nascemos no pecado conforme nos diz a Bíblia. E para essa condição de pecado, há títulos para enganar o nosso entendimento. Hoje, há doenças, chamadas doenças mentais, e há os transtornos mentais. Mais do que nunca, na história, a descoberta de tantos transtornos. Qual a diferença de doença e transtorno? Doença tem características clínicas. No exame de sangue, no raio-x, em algum lugar vai aparecer um problema. Se trata com medicamentos. Transtornos não. Os transtornos são aqueles problemas que o ser humano tem, que são herança do pecado, e que não vai aparecer na ressonância, não vai aparecer no tomógrafo, não vai aparecer na ecografia, não vai aparecer em lugar nenhum.
mas a pessoa tem. Mas vai dizer que é transtorno aquilo que a Bíblia diz que é herança do pecado. A Bíblia fala sobre a desesperança, sobre a tristeza, sobre a culpa, que são as 3 principais características da depressão. Ou seja, tudo no mundo não vai trazendo novidade alguma, só vão dando outras roupagens para aquilo que a Bíblia sempre falou, que já está aqui, mas que na verdade tudo conspira contra a vida e contra a família. Se o Evangelho não tivesse nos alcançado, nós ainda estaríamos no engano. Ninguém sai do engano por si mesmo. É o Evangelho que alcança, é o Evangelho que nos liberta. Ele vem, ele abre o nosso entendimento. Toda a Bíblia é um Evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia, uma notícia que traz esperança, que traz alegria, uma notícia que traz uma novidade. E a Bíblia toda ela é um evangelho. E nesse evangelho, Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, tem 176 versículos. Se ler um versículo do Salmo 119 por dia, só o Salmo 119 vai ultrapassar meio ano. Então, por que é importante a meditação na palavra? Porque só o Salmo 119 vai mostrar em vários versículos que a Bíblia, que a palavra de Deus é perfeitamente capaz de transformar a mente humana, de abrir os olhos do entendimento do homem, que foi criado por Deus para a vida, que foi criado por Deus segundo a imagem e a semelhança do Criador, mas que o pecado transtornou o entendimento, e agora o homem está vivendo sob transtornos. E se um transtorno não é doença, porque não tem um exame que constata, por que tem que dar remédio? Remédio é para tratar doenças, porque é melhor o ser humano entender que ele tem um transtorno do que ele é um pecador que depende de Jesus Cristo para libertá-lo da culpa do pecado e para mudar a sua história. Porque tudo que o homem faz, se não está debaixo do domínio do Rei dos Reis, ele vai fazer contra a vida e contra a família. É uma conspiração. Os irmãos conseguem entender o porquê que a vida e porquê que a família é tão perseguida e vai continuar sendo até que o reino se restabeleça? Nada está perdido, o reino continua sendo de Deus. Ele é rei inabalável. Aleluia. Que Deus possa, queridos irmãos, nos ajudar a manter o nosso coração aberto para a palavra, os nossos ouvidos abertos para a voz de Deus. Sem Deus, a vida é um caos. No caos, a vida não pode existir. Por que estão aí os planetas? Para mostrar para nós que no caos não há vida. Só há possibilidade de vida em outros planetas se Deus for lá e fazer a mesma coisa que ele fez na Terra. Colocar tudo no seu devido lugar e criar condições para a vida. Sem Deus isso é impossível. O homem nunca vai conseguir fazer isso. Nunca vai descobrir uma forma de mudar essa condição. Porque se há uma coisa que o homem nunca vai conseguir ser, é aquilo que o diabo mentiu para Eva, para que ela mudasse a sua percepção sobre si mesma, acrescentando a palavra no capítulo 3, versículo 5 de Gênesis: e sereis como Deus. Jamais alcançaremos essa condição de ser como Deus no sentido de ser onipotente, no sentido de ser onipresente, no sentido de ser onisciente. Jamais. Somos a sua imagem, a sua semelhança, mas jamais seremos como Ele é. Jamais vamos conseguir criar vida no caos, porque jamais conseguiremos organizar o próprio caos. Ou seja, nós dependemos de Deus para viver. E a nossa família depende de que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos à voz do Criador. São algumas percepções que esses primeiros capítulos da Bíblia nos dá. Por isso a importância de pedirmos a Deus que os nossos olhos consigam entender os propósitos de Deus na sua criação. Como Moisés tinha todas essas percepções para escrever 1400 anos antes de Cristo, sem telescópio, sem microscópio, sem satélite, sem internet, sem pesquisadores, sem naves. É por Deus. E isto está à nossa disposição. Essa palavra ter chegado em nossas mãos e podermos estar no século 21 falando dela. Isto, meus irmãos, nos mostra que o reino de Deus é
inabalável, que o reino de Deus é invencível e que os seus propósitos não podem ser frustrados, em nome de Jesus. Então fique na vontade de Deus, fique na palavra do Senhor, lembrando que o diabo vai torcer a palavra, vai negar a palavra e vai acrescentar a palavra. Lembrando que o diabo vai tentar fazer você mudar a sua percepção sobre Deus, mudar a sua percepção sobre a palavra de Deus e mudar a sua percepção sobre você mesmo. Fique na palavra, fique ouvindo a voz de Deus em nome de Jesus.